A queda da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, sua empresa, a empresa de sua esposa e de sua esposa, aconteceu. Verdade essa é que venceu hoje, presidente, com imparcialidade, seriedade e coragem. A vitória da soberania nacional, a vitória da democracia. E além do gosto amargo na boca, ficaram muitas dúvidas e óbvio que a gente tem que comentar. Eu acho que o assunto precisa ser abordado, primeiro, com a maior seriedade possível e segundo, porque a gente não tem que arrumar culpados, mas a gente tem que tentar chegar o mais próximo possível do que motivou essa atitude de Donald Trump contra a nação brasileira, porque essa é a minha opinião. Eu acho que Trump moveu o braço contra a nação, contra a verdadeira soberania da nação. Muita coisa estranha aconteceu um pouco antes dessa liberação da Lei Magnitsky e, em seguida, no dia seguinte ou no mesmo dia. Eu achei incrível, por exemplo, o timing deles de fazer um evento no SBT com a presença de Lula e com palestra, com declaração, com participação do ministro Alexandre de Moraes. Ele se pronunciou no evento. Foi o lançamento do SBT News, que inclusive Alexandre de Moraes disse que em época de fake news, nada melhor do que um veículo como o SBT para falar a verdade. Quem estava neste evento? Tarcísio de Freitas, Ricardo Nunes, Fábio Farias e um monte de gente que se diz apoiador de Jair Messias Bolsonaro, aliado de Jair Messias Bolsonaro. Se esse evento não quer dizer muita coisa, que eu vou abordar nesta edição ainda, eu não sei mais o que quer dizer. Uma vez o leite derramado, eu acho que a gente tem que se preparar para a faxina. Vamos limpar o chão onde o leite foi derramado. E nos prepararmos para 2026 e elegermos, sim, um Senado mais importante do que esse que temos. Vou pedir seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap ajudam a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, por favor, dá uma força pra gente, se inscreve aí, ative o sininho. Se você já é de casa, dá uma revisada, vê se a tua inscrição ainda está ativa, porque período de shadow ban, né? Vai chegando a eleição e vai ficando tudo muito mais difícil, pelo menos para o nosso. Eu tenho certeza que vocês já conhecem a declaração do Eduardo Bolsonaro a respeito da retirada da Magnitsky contra Alexandre de Moraes e sua esposa, mas eu faço questão de lê-la novamente, primeiro para que não hajam pontas soltas neste vídeo, mas principalmente porque eu vi direita se estapeando com direita e gente que se diz de direita e que parece que não é muito direita assim. E já adianto a vocês, na minha humilde opinião, Eduardo Bolsonaro está coberto de razão e eu pretendo dar justificativas a esta minha opinião agora. Eduardo fez uma nota pública dizendo o seguinte: recebemos com pesar a notícia da mais recente decisão anunciada pelo governo americano. Somos gratos pelo apoio que o presidente Trump demonstrou ao longo dessa trajetória e pela atenção que dedicou à grave crise de liberdades que assola o país. Você viu que Eduardo potencializou crise de liberdades. Não potencializou negociação, nem terras raras, nem Venezuela, nem o escambau. Eduardo pontuou crise de liberdades. Ele continua: lamentamos que a sociedade brasileira, diante da janela de oportunidade que teve em mãos, não tenha conseguido construir a unidade política necessária para enfrentar seus próprios problemas estruturais. A falta de coesão interna e o insuficiente apoio às iniciativas conduzidas no exterior contribuíram para o agravamento da situação atual. Esperamos, sinceramente, que a decisão do presidente Donald Trump seja bem sucedida em defender os interesses estratégicos dos americanos como é seu dever. Quanto a nós, continuaremos trabalhando de maneira firme e resoluta para encontrar um caminho que permita a libertação do nosso país, no tempo que for necessário e apesar das circunstâncias adversas. Que Deus abençoe a América e que tenha misericórdia do povo brasileiro. E por que eu destaquei aqui este texto especificamente? Porque é aqui onde Eduardo Bolsonaro pontua que a sociedade brasileira teve uma janela de oportunidades apresentada e não conseguiu construir a unidade política necessária para enfrentar seus próprios problemas estruturais, o que gerou reações muito negativas de certos políticos. Como essa declaração, por exemplo, eu vou ler para vocês. Atribuir ao povo brasileiro ou aos parlamentares a responsabilidade por uma decisão geopolítica tomada pelos Estados Unidos não é apenas um erro de análise, é uma fraude intelectual. Trata-se de uma tentativa conveniente de simplificar o cenário complexo, deslocando injustamente a responsabilidade para quem, na prática, tem enfrentado pressões e riscos reais dentro do país. Eu vou ler tudo, depois eu venho para analisar.
Quem acompanha minimamente a realidade sabe que há, no Brasil, gente pagando preço alto por enfrentar a tirania instalada. Apontar o dedo para esses é mais do que injusto, é perverso. Sou testemunha do árduo trabalho dos meus colegas parlamentares na busca pela liberdade do país contra os abusos do judiciário e do governo petista. O país não precisa de bodes expiatórios nem de narrativas infantis. Precisa de lucidez, caráter e união. Dividir o povo e quem os representa é o último recurso de quem já perdeu qualquer compromisso com a verdade. Unir-se neste momento não é opção retórica, é condição de sobrevivência moral e política. Então vamos lá. Parece que é uma resposta ao Eduardo Bolsonaro e ele está acusando o Bolsonaro de atribuir ao povo brasileiro ou aos parlamentares responsabilidades por uma decisão geopolítica tomada pelos Estados Unidos. O que você tem que manter em perspectiva em primeira instância é que sim, certamente houve um peso da preocupação geopolítica de Donald Trump ao tomar essa decisão. Mesmo que isso ainda não faça o menor sentido para você, segure e fica comigo até o final do vídeo. O que eu discordo do Nicolas é que Eduardo tenha tentado atribuir aos parlamentares de direita que realmente estão enfrentando o sistema como o Nicolas disse que está, e sim, nós temos parlamentares primorosíssimos que estão enfrentando o sistema, estão pagando um alto preço por isso. O que o Nicolas não entendeu é que não é desses políticos que Eduardo estava falando. É necessário que se pergunte, Nicolas, a carapuça serviu em você? E também atribuir ao povo brasileiro. Por quê? Porque o Eduardo Bolsonaro usou o termo sociedade brasileira. Neste vídeo eu também vou mostrar para vocês que sociedade brasileira que Eduardo estava falando. Isto posto, ele também chama, uma alfinetada para riscos reais dentro do país. Como se Eduardo Bolsonaro, Alan dos Santos e todos que estão fora do Brasil porque foram perseguidos nunca tivessem enfrentado nenhum tipo de risco. Não é? Então isso sim é uma desonestidade intelectual, Nicolas Ferreira. E ontem teve uma treta aberta lá no X do Alan dos Santos, exilado político Nicolas, que ficou 3 anos sem ver os próprios filhos, a família, a esposa. Está hoje há muito mais tempo sem ver alguns familiares. Será que ele não correu o risco suficiente? Ele que teve a esposa dele com a barriga na boca, 8 meses de gravidez e um fuzil apontado para a cara dela, e em seguida, depois, ela com o bebê no colo, recém-nascido, teve outro fuzil apontado para a cara dela. Isso para você não é correr risco suficiente só porque ele está fora do Brasil? Nicolas Ferreira, o que você gostaria de ver o Alan dos Santos na cadeia como o Bolsonaro está? Eduardo Bolsonaro na cadeia, como Jair Bolsonaro está? O Alan dos Santos falou, por que enviar meu tweet no grupo de WhatsApp dos deputados? Você quer entrar ao vivo para discutir o assunto? E aí o Nicolas mandou na lata do Alan, não, porque você é um bosta. Nicolas Ferreira, um bosta é você. Vamos seguir para a gente ver o entorno de toda a situação. O Laudelino, grandíssimo, maravilhoso, disse ontem o seguinte, gente, peraí, dizer que o Brasil trocou terras raras por Xandaré é um argumento tecnicamente falso. Por quê? Terras raras, gente, existe no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá, na África, na Europa e até no fundo do mar. O valor não está na terra bruta, tem valor o refino e separação desses elementos. Como que os Estados Unidos negociou terras raras com o Brasil se o Brasil não tem esse tipo de operação? Também concordo muito com o coronel Gerson Gomes. Não sabemos ainda o que foi negociado, mas a situação da Venezuela, essa sim, é crítica, e se o Brasil ofereceu algo para Trump, para retirar Maduro, para auxiliar que Maduro deixe o poder de uma forma que seja menos violenta possível, permitindo inclusive uma transição já de retorno de Edmundo Gonzalez e Maria Corina Machado ao território venezuelano, e se isso foi intermediado, cedendo alguma coisa muito importante, pode ser que esteja aí a resposta, Paulo. Vamos descobrir nos próximos dias. Eu também acho. Agora, é importante que vocês mantenham em perspectiva, porque a gente vai comentar daqui pra frente, que o próprio presidente Bolsonaro, segundo seu filho, eu acho que Flávio Bolsonaro é de confiança, segundo Flávio Bolsonaro, foi o próprio presidente Jair Bolsonaro que disse: aprove a lixometria, o PL da lixometria. E em nota encaminhada ao Metrópolis na sexta, a chancelaria norte-americana afirmou que a decisão foi motivada pela aprovação do PL da lixometria. Os Estados Unidos consideram a aprovação de um importante projeto de lei de anistia pela Câmara dos Deputados com um passo na direção certa que sinaliza uma melhora nas condições de litígio no Brasil. Quem foi que passou a informação para os Estados Unidos que nós aqui aprovamos uma anistia? O que passou lá foi uma dosimetria que os advogados dos reféns terão que apelar ao algoz que transformou os cidadãos em reféns para que o algoz conceda ou não liberdade.
Eu acho complicado acreditar que Donald Trump tomou uma decisão dessa baseado na aprovação do PL da dosimetria. Se foi isso, o que justifica a viagem de Joesley Batista à Venezuela de avião, enquanto o espaço aéreo venezuelano estava fechado por autoridades americanas? Então, nada faz sentido com nada. No dia 22 de setembro, o Max Cardoso disse que a dosimetria seria um recado para os Estados Unidos encerrar as sanções contra Moraes. Segundo a análise do Max, os políticos caíram na armadilha. Eu vou soltar aqui o vídeo do Max. Esse PL da dosimetria foi gestado no STF. E eu arriscaria mais, eu colocaria aí que foi pensado por Gilmar Mendes, Moraes e Barroso. E obviamente que casou com o Centrão, casou com o plano da terceira via para a eleição do ano que vem. Fez lá essa fusão perfeita e aí a gente viu aquele videozinho terrível que vocês viram do Temer na semana passada. Mas por que eles estão desesperados para isso? Para evitar as sanções. Essas mesmas sanções que estão acontecendo agora, mas as que virão, porque Gilmar Mendes está na mira, Barroso está na mira, os dois já tinham sido ditos, e agora está na mira também, né, o Zanin e a Carmen Lúcia. Então, o que está acontecendo? Eles precisam, presta atenção nisso, o STF precisa que o Congresso dê o aval na condenação de Bolsonaro e dos presos do 8 de janeiro. Isso é muito importante, porque a direita não pode ceder 1 milímetro, tá? Isso é uma estratégia do STF. Se o Congresso fizer a tal da PL da dosimetria, né, o tal da PL da dosimetria, você vai transmitir para os Estados Unidos que o Congresso deu aval à decisão do STF quando condenou os presos do 8 de janeiro e Jair Messias Bolsonaro. Vocês entendem que é um outro aspecto de análise? Então, assim, pode ser isso aqui? Sim, pode ser isso aqui, sim. E aí, o que justifica Joesley Batista ter ido à Venezuela falar com Maduro o quê? Que tinha que ser pessoalmente, que não podia ser por uma chamada de vídeo, não podia ser por mensagem, por uma ligação. Quando o Eduardo Bolsonaro cita sociedade, ele está falando desse tipo de sociedade aqui, ó. Banqueiro André Esteves se reuniu com o governo Trump e pediu fim de tarifas e sanções. Ele esteve com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, e afirmou que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos perdiam com tarifaço sobre produtos brasileiros, e é verdade. Dono do BTG Pactual reportou a conversa a Lula e ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então nós temos aqui um partícipe muito importante da sociedade brasileira interferindo, né, fazendo uma interferência para conseguir a queda da Lei Magnitsky contra Moraes, que presta relatórios a quem? A Lula e a Haddad. É disso que Eduardo Bolsonaro estava falando, Nicolas Ferreira. Aí o Renato Giraldi diz o seguinte: enquanto havia uma chance real de tratar o problema institucional sério, parte da direita optou em não se envolver. Parlamentares que se sentiram pressionados, frente inteiras dedicadas a pautas secundárias, como crédito de carbono, discussões periféricas. O país estava com um problema concreto na mesa e poucos dispostos a investir capital político onde era essencial. Por outro lado, o sistema seguiu seu padrão habitual. Buscou os Estados Unidos, abriu canais, dedicou tempo, recurso, muito dinheiro. Eles atuaram de forma coordenada, sem alarde, sem videozinho na internet e sem nota pública. Parece que resolveu. O print comprova quem agiu quando a ação era necessária. No campo parlamentar, o esforço foi limitado. Houve apenas uma iniciativa concreta de diálogo com o sistema financeiro, em reunião com a FEBRABAN, promovida por outro deputado. Uma reunião. Fora isso, quantas vezes o PL procurou o contato com a Faria Lima? Quantas associações empresariais como a Fiesp foram adicionadas? Não houve articulação coletiva. Prevaleceu silêncio. É disso que Eduardo Bolsonaro está falando, Nicolas Ferreira? Esse silêncio não parece ter sido acidental. Parte da direita se manteve à margem porque Eduardo estava ganhando projeção. Optaram por não se somar para evitar fortalecê-lo. Essas pessoas estão cagando para quem está sofrendo na prisão injustamente. Eles não têm caráter, eles não têm brio, eles não têm dignidade, eles não têm humanidade, eles não são capazes de gestos altruístas. E o Giraldi continua: quanto a Eduardo, conversei com ele com frequência e acompanhei o processo de perto. Seu amadurecimento político é evidente, ele demonstrou disposição para trabalhar, assumir desgastes, sustentar o processo até o fim. Enquanto outros calcularam custos ou aguardaram os demais. Ele
permaneceu presente, envolvido, comprometido, e isso se reflete nos fatos, não apenas no discurso. Sobre o evento que aconteceu ontem no SBT. SBT é representante dos políticos ou SBT é representante da sociedade? É dessa sociedade que Eduardo estava falando. Olha o que aconteceu ontem no SBT. O encontro do sistema dentro do SBT não foi apenas um evento institucional. Foi o lançamento de mais um canal alinhado ao poder, apresentado sob verniz de jornalismo, mas operando como extensão da narrativa oficial. Fazer um breve comentário, agradecendo o empenho que teve em meu nome, em nome da minha esposa, agradecer o empenho do presidente Lula. Verdade essa é que venceu hoje, presidente. O presidente se recorda que logo em julho, começo de agosto, quando o Supremo se reuniu na presidência para tratar dessas sanções contra o Poder Judiciário brasileiro, eu pedi ao presidente que não ingressasse com nenhuma ação, que não tomasse nenhuma medida contra isso. Por que ele pediu para o presidente não entrar com nenhuma ação legal? Porque ele ia ter que anexar todas as provas. Porque eu acreditava, como continuei acreditando, e hoje isso ficou muito claro, que a verdade, no momento que chegasse às autoridades norte-americanas, a verdade prevaleceria. Aplausos. A verdade, com o empenho do presidente Lula e de toda a sua equipe, a verdade prevaleceu. E nós podemos dizer com satisfação, com humildade, mas com satisfação, que foi uma tripla vitória. A vitória do judiciário brasileiro. Judiciário brasileiro que não se vergou a ameaças, a coações, e não se vergará e continuou com imparcialidade, seriedade e coragem. A vitória da soberania nacional. O presidente Lula, desde o primeiro momento, disse que o país não iria admitir qualquer invasão na soberania brasileira. Mas mais do que tudo isso, a vitória da democracia. O Brasil chega hoje, no quase final de ano, o Brasil chega dando exemplo de democracia e força institucional a todos os países do mundo. E isso também muito graças à liberdade da imprensa. Parabéns, SBT News, parabéns a todos e muito obrigado. Aí me vem o advogado de Donald Trump dizer o seguinte: compreendo a frustração e a dor que muitos brasileiros estão sentindo neste momento. É real e vem de ver direitos fundamentais sendo levados ao limite. Que direitos fundamentais, Martin? Desde o início, continua ele, tenho sido consistente em afirmar que a pressão externa pode chamar a atenção e gerar influência, mas, por si só, não produz mudanças duradouras. Isso só acontece quando as autoridades cumprem seus compromissos e as instituições retornam aos princípios fundamentais do devido processo legal e da liberdade de expressão. Querido Martin, se nossas autoridades cumprissem seus compromissos, nós não precisaríamos de ajuda externa, da mesma forma que a Venezuela precisa, da mesma forma que Cuba precisa. Ele continua, este momento pode ser uma oportunidade para o Brasil virar a página, baixar a temperatura e restaurar a vibrante vida democrática que outrora o tornou um modelo regional. Ah, faz muito tempo isso, meu amor. No dia seguinte que a Magnitsky foi revogada, o algoz de mais de 2.000 pessoas inocentes estava em rede nacional de televisão se gabando de que a queda da Magnitsky foi uma vitória para o judiciário brasileiro que promoveu todo tipo de quebra e abuso contra os direitos humanos, e foi uma vitória do guerrilheiro revolucionário Luiz Inácio, que enfrentou, não se vergou a ameaças e coações. Dr. Martin, ele chamou a Magnitsky e o interesse supostamente pelos direitos humanos dos Estados Unidos de ameaça e coação. O Brasil não vai virar essa página. Isso não é o fim de nada. É um teste para ver se as palavras se transformam em ações. Bom, se era um teste, eu considero testado. De acordo com a declaração do algoz, já está testado. Ele diz que continua lá, continua focado na liberdade de expressão, no devido processo legal e continua observando o que vem a seguir. O problema é que aqui no Brasil a gente não consegue só observar a insegurança. Ele fala, talvez eu esteja sendo ingênuo, mas eu não consigo acreditar que o falido e fraudulento Banco Master tenha sido pego pagando 3,6 milhões de reais por mês à empresa da esposa e dos filhos do algoz sancionado e todos estejam agindo como se isso fosse normal e aceitável. Mas vamos voltar ao evento do SBT. O cinegrafista do SBT filmando Lula, Alexandre Lewandowski, e aí vem o fotógrafo do Lula e fala, não é para filmar eles não, eles estão no evento do lançamento do SBT News,
Lá tudo está sendo filmado, making off, e o fotógrafo está dizendo, filma não que é proibido. E isso também muito graças à liberdade de imprensa. Olha que modelo de mídia nós teremos. Não filma não noticia, não registra. Ah, mas por quê? Porque o dono da porra toda não quer, sai daí. Exemplo de mídia. Parabéns, SBT. Quem estava no evento também, que foi cumprimentar Luiz Inácio Cachaça da Silva, foi o Ricardo Nunes, o Tarcísio de Freitas, aliados de Bolsonaro. Esse evento do SBT News já estava marcado, senhor Tarcísio? Há quanto tempo o senhor tem esse convite? Se esse evento já estava marcado, o senhor estava disposto a comparecer a um evento onde o algoz seria um dos oradores do evento e o senhor estava disposto a ir elogiando um veículo de mídia que já deve estar na coleira do algoz e o senhor estava disposto a se misturar? Marcado em cima da hora, o senhor sabendo que o que aconteceu foi uma atrocidade contra mais de 2.000 pessoas inocentes, fora o Jair Bolsonaro, que o senhor diz que é leal a ele até o fim, e o senhor esteve disposto a prestigiar a vitória do algoz. Gente, vocês que são fãs aí de Tarcísio, vocês me perdoem. Para mim, isso é grande demais e é grave demais para eu desmerecer aqui. Vocês lembram que Tarcísio disse que ia dar suporte para Flávio Bolsonaro, para a candidatura de Flávio Bolsonaro? Vocês entendem que dar suporte é muito diferente de apoiar, dele ser o meu candidato? Todo mundo ficou achando essas declarações meio dúbias, né? Mas aí eu acho que agora está tudo esclarecido sobre Tarcísio. Ele disse que ele pretende apresentar diversos nomes de pré-candidatos para 2026 para Bolsonaro. Ele vai aconselhar Bolsonaro a deixar testar os nomes para a gente ver quem se sai melhor. Ele destacou o entrosamento dele com Ratinho, com Romeu Zema, com Ronaldo Caiado, em torno do grande objetivo que é retirar o PT do Palácio do Planalto. Eu, se fosse ele, tentaria munir essas pessoas todas a Flávio Bolsonaro no grande objetivo de combater o PT. Colocou o sobrenome Bolsonaro na possibilidade da urna? Olha, não dá. Eu não vou. Agora a gente sabe por que não dá, né, governador? Olha que beleza. Gente, não vou poupar nada, tô irritadíssimo. É muito importante que você deixe nos comentários o que você acha dessa retirada da Lei Magnitsky e o que você achou tanto da postura do Nicolas, a Eduardo Bolsonaro, quanto a postura de Tarcísio na presença dele no SBT e na tentativa dele de dizer para Bolsonaro, amigo, fiel, querido, para todo sempre, amém, te amo. Não vou me eleger seu filho, não? Deixa aí nos comentários para mim, eu vou dar maior prioridade para os comentários de vocês e vou responder ainda hoje em vídeo. Tá bom? Ah, Valéria, por que você não comentou antes? Pessoal, vocês sabem que eu mudei de São Paulo para o Rio de Janeiro por conta de uma necessidade de saúde gravíssima de um familiar meu muito próximo. Então, tem dias que eu consigo e tem dias que eu não consigo. Está tudo bem, está tudo resolvido e eu vim hoje para comentar com vocês. Por que Donald Trump retirou a Magnitsky? Para mim, tem muito mais caroço nesse angu que posso imaginar a nossa van filosofia. Aguardemos. Sim, a treta rolou feia entre Zezé de Camargo e o pessoal do SBT News. E aqui a gente não tá falando do evento que levou o Janjo, o cachaceiro de 9 dedos, até esse evento. Mas sim, porque levou o Ovo que Tudo Vê, ainda deu palco pro cara, bicho. Ainda foi lá um esculacho na direita, um esculacho para mais de 2.000 pessoas inocentes que estão presas ou exiladas ou perseguidas ou com as contas bloqueadas, como veio denunciar ontem a esposa de Alexandre Ramagem. Então fica comigo, porque teve treta com Nicolas Ferreira, teve treta com Flávio Bolsonaro, inclusive. Para limpar a barra da emissora, o Ratinho chamou o Flávio Bolsonaro para uma entrevista. E aí o SBT cancelou e avisou publicamente que não, a entrevista com Flávio Bolsonaro estava cancelada. Ratinho foi lá, parece que bateu com as coisas na mesa, e a entrevista com Flávio Bolsonaro aconteceu. Inclusive já deixei alguns recortes bem interessantes aqui para vocês. Mas vamos falar do bojo dessa confusão toda. Corrija seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram, para ajudar a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Passa o olho em tudo aí, porque o preço da liberdade, meu filho, é eterna vigilância. A gente tem que comentar a respeito do estado de saúde de Jair Messias Bolsonaro. Vocês ficaram sabendo que os médicos indicaram a cirurgia das 2 hérnias inguinal. E aí o Ovo que Tudo Vê, que agora também vai se meter a médico, mandou a Polícia Federal preparar uma perícia, e os médicos da perícia da Polícia Federal disseram, olha, ele realmente precisa
de cirurgia. E o Dr. Paulo Cunha Bueno veio a público ontem comentar o seguinte: havíamos requerido ao ministro Alexandre de Moraes autorização para que o presidente Bolsonaro realizasse procedimentos cirúrgicos para a retirada de 2 hérnias. A despeito do pedido da equipe médica de alto nível que acompanha há anos o presidente, houve em resposta a determinação para que a Polícia Federal realizasse a perícia para determinar sobre a necessidade ou não dos procedimentos. Desconhecendo a expertise médica da Polícia Federal, tivemos por bem requerer então a realização da ultrassonografia no presidente através de dispositivo portátil, cujo relatório emitido ontem constatou realmente a necessidade da cirurgia urgente. Ou seja, se havia alguma dúvida sobre a veracidade das razões para o pleito cirúrgico, resta assente que os profissionais que lideram o tratamento, os doutores Leandro Eknik e Cláudio Birolini, jamais emitiram recomendações que não fossem verídicas e fruto de suas convicções médicas, honrando assim o seu juramento hipocrático, como seria esperado. Amanhã será renovado o novo pedido de autorização de hospitalização para a realização da intervenção cirúrgica, esperando-se que, diante do resultado da ultrassonografia, seja finalmente deferido o pedido independentemente de perícia policial. Então a gente espera que o ovo que tudo vê não deixe que Jair Bolsonaro morra na cadeia. Antes de ir para nossas matérias de capa também, eu quero falar sobre Alexandre Ramagem, que teve um conhecido, que foi o Celso Rodrigo de Mello, que é conhecido como Celso Catarata, se eu não me engano, preso por supostamente ter dado fuga ou ajudado a fuga de Ramagem. E o Ramagem falou na timeline ontem, eu separei um destaque aqui para vocês. Esse rapaz, de nome Celso Rodrigo de Mello, Alexandre de Moraes está criminalizando um inocente, como ele fez com tantos. E foi agora. Eu não conhecia esse rapaz, não tive contato com ele no Brasil, eu tive contato com ele nos Estados Unidos quando eu já estava nos Estados Unidos. Ele não me auxiliou em nada a minha saída do Brasil, em nada. Mas não é isso que todas as mídias do regime estão dizendo. Estão dizendo que eles eram amigos e amicíssimos da época que Ramagem trabalhava lá e que está nas redes sociais e tudo. Quando Ramagem diz que não é verdade. Um pouco mais de 30 anos. Agora, o que é pior, ele é um grande erro do Alexandre de Moraes. Rapaz, ele é cidadão americano. Nasceu nos Estados Unidos. Passaporte norte-americano. E mais ainda, residente nos Estados Unidos. Mas aí a gente se pergunta, será que Trump está se importando mesmo com os cidadãos americanos? Porque tudo bem ele não se importar com os cidadãos brasileiros, porque a política de Trump, e isso ninguém pode reclamar, porque ele não enganou ninguém, é American First. Mas aí nós temos outro cidadão americano residente nos Estados Unidos sendo preso por mera perseguição política. É o que está acontecendo com Ramagem, é o que está acontecendo com esse rapaz. Mas o dia, como ontem, resolveu ser o mais tenso de todos, nós ainda tivemos, no meio da tarde, uma denúncia da Rebeca Ramagem. É Rebeca, gente, acho que é a esposa do Ramagem, que veio a público para denunciar que todas as suas contas foram bloqueadas. Olha que absurdo. Quando eu conheci o Alexandre, eu já era delegada de polícia. Agora, eu fui surpreendida com o bloqueio de todas as minhas contas bancárias. Não há palavras para descrever tamanho absurdo. Mas um ato não só injusto, desumano, ilegal e inconstitucional. Mas segura aí que ela vai dar razões porque que ela está dizendo que é ilegal e inconstitucional de acordo com a concepção dela, tá? Que era delegada e era procuradora de Estado, olha só. O bloqueio foi, ao que tudo indica, determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Digo ao que tudo indica porque não há notícia de decisão formal, não há acesso a autos, não há processo instaurado contra mim, não há qualquer acusação. Existe apenas uma ordem dirigida às instituições financeiras para bloquear as minhas contas. Parece que a Magnitsky do ovo funciona melhor do que a Magnitsky do Trump, né? Que diz que é a morte financeira. O ovo que tudo vê está distribuindo morte financeira à torta e a milhão aí, ó. Faz tempo. Acho que o Donald Trump precisa pegar umas aulas com o ovo que tudo vê no final das contas. Poderia comentar muito mais, mas meu advogado achou por bem que eu me calasse. Quando vocês forem comentar, comentem com cuidado também. Agora a gente vai pra treta do dia, que foi essa aqui. Meu filho, o bicho pegou Zezé de Camargo quando viu aquele Círculo dos Horrores, com o ovo que tudo vê, tendo palanque, sendo orador, né, fazendo agradecimentos, falando coisas lá. Zezé de Camargo falou, SBT, vamos fazer o seguinte, sabe aquele especial de Natal que eu gravei com vocês? Já tá gravado, tudo bonitinho, custou caro pra mim, trabalho, tempo, dedicação e tudo. Por favor, não exibe não, que eu não quero. Se puder não exibir, eu agradeço. O SBT disse que não vai exibir não, tá? Mas entre o vídeo de Zezé Camargo dizendo isso até o fim,
o SBT dizendo que não vai exibir, mas aconteceu tanta treta, e claro que eu quero comentar com vocês, porque a mídia, senhores, a mídia é porca. A gente começou com uma carta aberta do SBT Online, assinado pela senhora Daniela Abravanel, dizendo o seguinte: segunda-feira, 15 de dezembro de 2025, nos últimos dias, minha família tem sido alvo de críticas, antes mesmo de apresentarmos nossa proposta para o SBT News. Isso é exatamente o que queremos combater. A falta de diálogo entre o povo, que tem muitas virtudes e que amamos tanto. Bem, para mim é uma tremenda hipocrisia, porque eu me deparei com esse comentário aqui no meu post. O Leandro disse o seguinte, carta aberta, a falta de diálogo. Eles dizem que estão lutando contra a falta de diálogo. Isso no X, mas no Instagram eles fecharam os comentários. Mas eles estão sim lutando contra a falta de diálogos. Acredite, com a proposta de entregarmos mais do que somos e temos, somos imparciais e isentos. Nós acreditávamos nisso, senhora. Cabe a nós mostrarmos os fatos e ao público julgá-los. O lançamento do projeto da última sexta-feira refletiu essa pluralidade, não. Não refletiu, não. Refletiu na sua opinião, obliterada. Na nossa, não foi, não. Tá? E o resto é blá, blá, blá. Mas o interessante é o seguinte. Eles que querem promover a luta contra a falta do diálogo fizeram isso aqui com Flávio Bolsonaro, olha só. Eu estava convidado, preparado para ir, aí recebi um contato explicando que tinha podia causar algum constrangimento isso tudo, não queriam que esse antagonismo Lula e Bolsonaro prevalecesse nas manchetes no dia seguinte, porque era algo muito bacana que eles estavam fazendo, criando um novo canal de TV aberta, de notícias, então, cara, já entendi. Entendeu, Ricardo? Não tem problema. Não era pra eu ir. E, assim, eu fiquei assim, na hora eu fiquei um pouco chateado. Você ficou? Mas aí depois, quando eu vi a repercussão que tinha acontecido naquele evento, aconteceu? Me explica. Olha, virou um lugar para dar palanque para uma pessoa que está, a pretexto de defender a democracia, está acabando com a democracia. É pura defesa da democracia, Flávio Bolsonaro. Não se transforme num radical igual a seu pai. Igual a esses bolsonaristas de quinta categoria, tá? Então, meus amigos, no resumo da ópera, Flávio Bolsonaro havia sido convidado e eles, o SBT News, que disse nesta comunicação, nesta carta aberta, que tenta lutar contra a falta de diálogo, eles descondenaram o Flávio Bolsonaro. A pluralidade que tem que ter lá, a direita permitida através de Tarcísio e Ricardo Nunes, e a esquerda e a extrema esquerda e a outra esquerda, e o dono da porra toda no Brasil. Mas eles querem lutar muito contra a falta de diálogo. Isso é tão cara de Fábio Faria, mas é tão cara, senhores. A partir do momento que as pessoas pensam diferente do que o pai pensava, de grande parte do Brasil pensa, do que eu penso, pra mim não faz sentido colocar esse especial lá, tá bom? Beijo pra todos, amo vocês. É agora, ó. Presta atenção. Tudo. Mas eu acho que vocês estão, desculpem, prostituindo. Então, todo mundo que assistiu entendeu que ele estava falando, que eles estão prostituindo a linha editorial da emissora. Mas não, aí a Janja veio a público e disse que era um absurdo, Zezé de Camargo, machista, falar isso contra mulheres, contra as filhas de Silvio Santos, que elas estavam se prostituindo. E aí, gente, está rolando até que as filhas de Silvio Santos estão dispostas a processar o Zezé de Camargo por causa disso. É o fim do mundo, entendeu? É uma nojeira atrás da outra. Mas o que eu quero lembrar vocês é que em 2022 o Zezé de Camargo teve a sua conta bloqueada por quem? Por ninguém menos que o Ovo que Tudo Vê, que foi lá no SBT News e dizer que, olha, jornalismo se faz com imprensa livre, como vocês estão livres e eu estou aqui para provar para o mundo que o Brasil tem imprensa livre. Mas a conta de Zezé de Camargo continua bloqueada, ele ainda não sabe por quê. Não é SBT. O que vocês fizeram foi muito grave, na minha humilde opinião. Já que o SBT deu a resposta para o Zezé de Camargo dizendo que não vai apresentar o especial de Natal É Amor, eu sugeri ao Zezé que marcasse um voz e viola, sabe? Tipo, muito à vontade, na casa dele, sentado no tapete da sala, tranquilão, um acusticão. Faz, Zezé, uma live no mesmo horário do especial de Natal do SBT para você ver a audiência que você terá, querido. Manda bala, eu sou a primeira a divulgar. E você que tá aí me assistindo, o que você acha? Deixa nos comentários pra mim, é uma boa ideia ou não é? Se você acha que é uma boa ideia, digita 1. Se você acha que não, que você tem mais o que fazer no Natal do que fortalecer aqueles que com coragem enfrentam o sistema, digita 2. E aproveita e sai do canal também, que você não faz falta nenhuma aqui. E no meio do balangandã, Flávio Bolsonaro veio a público dizendo que foi abalroado no domingo, na igreja, que Deus deu a palavra de perdão e blá, 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 e que já que ele vinha como uma pessoa disposta a pacificar o país,
ele estava aceitando o convite do Ratinho para fazer a entrevista, coisa que teve muita gente que discordou e a gente vai comentar sobre isso. E acabou que eu não fui lá pro evento do SBT News. Na hora eu fiquei um pouco chateado, mas hoje eu entendi que foi Deus me protegendo para eu não ter que participar daquele vexame. Aí, agora há pouco, toco meu telefone. Era o Ratinho, o pai, me convidando para participar do programa dele hoje à noite, ao vivo, no SBT. Bom, eu confesso que eu fiquei num dilema, né? Tá a internet em peso agora e batendo no SBT, porque foi uma grande decepção. No nosso imaginário, é a TV da família, de valores conservadores, personificada numa lenda, num ícone chamado Silvio Santos. E se estivesse vivo aqui, com certeza isso tudo não tinha acontecido desse jeito. Bem, ele diz ali que é por perdão e tal. Na minha humilde opinião, gente, ele tinha que ir sim. Para quê? Para colocar os pingos nos is, como fez, por exemplo, o Nicolas Ferreira, que eu também dei destaque a ele. Segura aí que a coisa tá bem interessante. Aí, meus amigos, durante o momento que ele estava no programa do Léo Dias, o Léo Dias diz que o Metrópole anunciou que a entrevista dele com o Ratinho, do Flávio Bolsonaro com o Ratinho, estava cancelada. O que Léo Dias fez? Ligou pro Ratinho na hora. Olha só que beleza. Oi, Ratinho, Léo, tudo bem? Tá confirmado, Flávio, hoje? Tá confirmado, confirmadíssimo. Então tá Obrigado, professor. Também. Ô, Ratinho, tô aqui no Léo, daqui a pouco eu tô aí pra gente bater um papo, tá bom? Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, querido. Um abraço, fica com Deus. Valeu, Brato. Tá confirmado. E vocês não têm noção, gente. O SBT teve coragem de virar público uma nota oficial dizendo que houve um problema de comunicação. E aí o Sam Puncher colocou: o SBT voltou atrás após informar que havia cancelado a participação do senador Flávio Bolsonaro no programa do Ratinho desta segunda-feira. Inicialmente a informação foi confirmada à Metrópolis pela própria emissora. Posteriormente, a assessoria entrou em contato dizendo que ocorreu uma confusão e que o pré-candidato à presidência vai ao programa do Ratinho sim. Obviamente que isso foi para limpar a barra da emissora. Agora, para limpar a barra da emissora, o que eles fazem? Eles convidam todos os políticos proeminentes de direita, como aconteceu com o Nicolas Ferreira, mas eu quero dar destaque à fala do Paulo Figueiredo antes de passar para o Nicolas, que foi um show à parte. Paulo Figueiredo fala o seguinte, só eu que acho que gente de direita ir ao SBT limpar a barra do canal, uma tremenda sacanagem com o Zezé. Espero que Flávio Bolsonaro não cometa este erro. E você? Você acha que Flávio Bolsonaro deveria ter ido ou não? Eu vou apelar para o pragmatismo, tá? SBT News eu não chego nem perto. Nem perto. Não vou assistir. Mas, só para dar bastante desgosto para a dona Patrícia Bravanel e para o seu Fábio Farias, eu apoiaria Flávio Bolsonaro ir, inclusive, no SBT News, para que o Fábio e a Patrícia vislumbrassem a audiência que eles poderiam ter, mas que não terão e não assistiriam nunca mais. E aí sim, não deixar ninguém ir. No frigir dos ovos, o Nicolas foi, e o Nicolas fez um espetáculo à parte, gente. Quando é certo, quando é errado eu xingo, mas quando é certo, é certo. Olha o destaque que eu separei para vocês aqui do Nicolas. Agora, a presença dos políticos, de fato, não é um problema. Muito embora me gera um incômodo de ver a presença de um presidente que não condena atos de terrorismo contra judeus estar em uma emissora fundada por um judeu, que é o Silvio Santos. A presença de um presidente que não condena atos de terrorismo contra judeus estar em uma emissora fundada por um judeu, que é o Silvio Santos. Acredito que a grande questão é que há um problema que chama-se Alexandre de Moraes, porque Alexandre de Moraes não é jornalista, nem político e muito menos imparcial. E quando ele sobe, é dado o palanque para ele, para poder fazer um discurso político e se autopromover, eu acho que isso fere diversos princípios do SBT. E eu digo isso aqui com muito respeito, porque a visão das pessoas, principalmente com relação ao protocolo de receber autoridades, ela ficou parecendo que, na verdade, não era um recebimento de autoridades, mas uma grande festa entre amigos. E aí, meu amigo, se você é amigo de perseguidor, você não pode dizer que você é amigo da população brasileira, certinho? Certinho. O Leandro Magalhães, ele deu uma resposta a esse comentário do Nicolas. E eu vou desmentir o Leandro Magalhães agora para vocês. Vamos ouvir. E eu compreendo o seu posicionamento, compreendo o posicionamento de vários telespectadores e fãs do SBT. Ele tentando dar uma adesão tão compreensivíssimo. Mas eu gostaria de ressaltar um ponto aqui. Foram enviados convites para várias autoridades. O ministro Alexandre de Moraes, ele representou, portanto, o Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo Tribunal Federal estaria fazendo na inauguração de um canal de notícias? Leandro, deixa de ser canalha. Vocês desconvidaram o Flávio Bolsonaro? Deixa de ser hipócrita. Ele compareceu representando o Supremo Tribunal Federal. Mas várias autoridades foram convidadas para participar do evento aqui no SBT.
E um ponto que eu posso destacar para o senhor é que o SBT tem um compromisso com os fatos, tem um compromisso com a verdade, tem um compromisso em fazer o jornalismo equilibrado. Meu amigo, equilíbrio com violador de direitos humanos? Sério? Equilíbrio com perseguidor? Equilíbrio com quem persegue jornalistas e fecha veículos de mídia, veículos de jornalismo? Aí você vai querer convencer a população, senhor Leandro, que o SBT News tem compromisso com a verdade? Não. Querido, não tem não. Na minha humilde opinião e na opinião de um monte de gente, o SBT escolheu um lado, mas a gente sempre soube qual era o lado do Fábio Faria. Essa não é nenhuma novidade para que a gente possa amargar. O problema foi que foi uma porrada em cima da outra. E vou repetir para vocês, o timing. Num dia cai a Magnitsky, no dia seguinte o cara tá lá falando em rede nacional de TV no lançamento de um canal de notícias. É incrível, como se nada do Banco Master tivesse vindo à tona, como se o Talhaferro nunca tivesse falado nada, nunca tivesse provado nada, que o Ramagem não tivesse fugido para os Estados Unidos, que a esposa de Ramagem não... Olha só, desculpa, vocês vão tudo a merda. Eu mandei todo mundo a merda lá no X, gente. Não é sempre que eu falo palavrão, mas ultimamente, nos últimos dias, tem sido bem difícil para mim. Aproveitando que eu tenho xingado muito, deixa eu mostrar um comentário que eu achei absolutamente apropriado para o momento, que é da Flávia Ferronato, que é ali, ó, defensora de Tarcísio, de Nicolas, do pessoal meio de centro e tudo. Mas ontem ela colocou o dedo na ferida de um tanto que eu fiquei até impressionada. Ela disse o seguinte: os marqueteiros da campanha de Tarcísio e do Nicolas estão tomando um rumo muito perigoso, achando que mesmo descolando do Bozo, terão os votos dos bolsonaristas ainda que por falta de opção. Ou eles colocam quem conhece a militância de perto para ajudá-los, ou terão muitas dores de cabeça no futuro. Eu quero que eles tenham muita dor de cabeça no futuro se eles continuarem com essa pasmaceira de descolar do Bozo, mas manter os votos dos bolsonaristas, crentes que nós votaremos neles por falta de opção. Eu quero muito que eles tenham todo tipo de problema. Hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Diz aí para mim nos comentários, você gostaria que eles tivessem muitos problemas? Hoje, amanhã e no porvir? Se você gostaria, digita 1. Se você não gostaria, você está com peninha deles, digite 2. Eu, ultimamente, tenho ficado muito preocupada com um acordo com a União Europeia de livre mercado que está sendo debatido neste exato momento, né? Ontem, e vai ser debatido essa semana toda. Eu vou só avisar vocês uma coisa. Este acordo de livre comércio lá com a União Europeia é um contrato de escravidão cheio de nuances que você nem imagina e vai jogar o Brasil numa amarração, numa escravidão comercial que certamente você terá muitos problemas financeiros por isso. E então, eu quero lembrá-los que já passou do tempo para você aprender a ganhar dinheiro pela internet. Para tudo que você está fazendo e preste atenção nesse recado. Olha só, a matéria que acabou de sair, ainda há pouco, dia 9 de outubro de 2025, o IBGE informou que o home office já é a realidade profissional de mais de 14 milhões e 700 mil brasileiros. Só para você ter uma ideia, 1 a cada 5 mulheres que trabalham de casa. E no caso dos homens, é 1 a cada 6. Aí você consegue perceber duas coisas, que a situação em home office é mais comum entre as mulheres. Sim, o home office só cresce. E o mais curioso disso tudo é que nessa situação tem gente de tudo quanto é segmento, de tudo quanto é profissão e de tudo quanto é mercado. Tem gente trabalhando com venda, tem gente trabalhando com prestação de serviço. É um universo infinito. Tem gente até ganhando muito bem com plataformas como a Amazon, Magalu e Mercado Livre, que inclusive eu já comentei aqui com vocês sobre as vendas dos produtos que eu faço pela Amazon. Pessoal, para vocês terem ideia do que a gente está falando, as vendas online sem estoque já movimentaram só no ano de 2025 mais de 100 milhões de reais. É um número muito alto. Então sim, tem muita gente trabalhando de casa, mudando de vida e exercendo isso 100% home office. E se esse é o seu sonho, se você também quer aprender como trabalhar de casa, organizar a sua vida, fazer o seu horário, ter liberdade como eu tive de mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro mais que urgente para poder socorrer a minha família, então eu super indico para você a Escola de Negócios Digitais do nosso querido amigo Daniel Alvarenga, que também é youtuber de direita. E para acessar a Escola de Negócios Digitais do Daniel Alvarenga é só você clicar no primeiro link que está aqui no comentário fixado e na descrição de todos os nossos vídeos. Clica no link, vai lá no zap do Daniel, diz que você quer entender melhor como que funciona tudo isso. E lá nós vamos liberar para você 3 aulas gratuitas que vai fazer com que você aprenda do que nós estamos falando.
E pode ficar despreocupado, porque não é bet, não é tigrinho, não é curso para aprender a vender curso, é trabalho sério, honesto, dedicado, e eu tenho que avisar vocês. É trabalho suado, tá? Você não vai ficar rico fácil, não. Ah, e você que já tem a sua profissão, saiba que você pode exercê-la através do digital. Você só precisa conhecer e dominar as ferramentas para isso. Dá uma olhada no testemunho que a gente recebeu há dias atrás. A Fábrica de Ideias da Cris comentou: eu trabalho em home office desde 2022, hoje sou nômade digital. Caminho sem volta. Tá vendo só? Quem começa não quer parar mais. Afinal de contas, na escala 6x1 da CLT, qual o trabalho que vai te oferecer um bom pagamento, bons lucros e você mesmo fazendo o seu horário e estabelecendo as suas prioridades? Eu pago as minhas contas com o digital há pelo menos 10 anos e posso garantir para vocês, se tiver dedicação, seriedade e compromisso, você vai dar uma viradaça na sua vida. Vamos aproveitar essa oportunidade que apareceu, nos atualizar e ganhar dinheiro pela internet. Se é possível para mim, é possível para você. O link está na descrição e no comentário fixado. Bem, eu vou ficando por aqui pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho, pelo amor de Deus, seja generoso, ao espírito do Natal, ho, 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 Jesus nasceu, aqui tem um Pix, me dá um presente de Natal aí, vai brava gente, que tá ruim o negócio aqui, tá demais. eduardpravaleria@gmail.com, qualquer valor é muito bem-vindo, e na descrição eu sempre deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal para você que nos assiste fora do Brasil e gostaria de nos apoiar este jornalismo independente tão perseguido pelo Shadow Ban. E eu encontro com vocês nos comentários. Beijo no coração. Fui. Minha última esperança é que o PL da dosimetria virasse o PL da anistia foi embora ontem no início da tarde, quando o PL da dosimetria, que a gente carinhosamente chama aqui de PL da lixometria, foi aprovado na CCJ do Senado. Minha esperança é que os senadores conseguissem mexer no texto e transformassem aquele absurdo realmente no texto do PL da anistia, que foi o que foi aprovado nas 2 casas para ser votado de urgência. Mas não, senhores. O PL da dosimetria venceu. E tem muito zoom por aí dizendo que Flávio Bolsonaro estava negociando a aprovação do PL da dosimetria para desistir de sua candidatura. Será que isso faz sentido? O que nos leva a noticiar a vocês, cobrir aqui para vocês, a corrida presidencial de 2026 no Brasil, que Flávio Bolsonaro simplesmente desestabilizou. A cara do Ciro Nogueira está de dar pena. Parece que o moço não dorme há muitos dias e não se importa mais em parecer um mondrongo descabelado e todo amarrotado. E nessa coisa de desestabilização da corrida presidencial em 2026, até o pastor Silas Malafaia veio e disse: olha, não concordo com o Flávio, não. Vamos falar sobre isso? Vamos analisar as falas dele? Então vou pedir seu like logo agora no início do vídeo, que é bastante importante para o canal. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dá essa moral aí pra gente. Se você já é de casa, passa o olho em tudo aí. Se você gosta do nosso trabalho, acha que ele pode ajudar aí a conscientizar mais pessoas, compartilha nosso link lá nas redes sociais, nos lugares digitais aí por onde você anda, enquanto você pode, que você ajuda a nossa voz a chegar muito mais longe. Bora pra pauta. Antes de ir para as nossas matérias de capa, eu tenho que falar com vocês como é que está a situação econômica do Brasil para você começar a se preparar, porque a coisa está ficando muito séria. Ontem, o Sérgio Wolff Gobetti, ele veio às redes sociais comemorar um grande feito. Ele propôs um imposto seletivo sobre refrigerantes e isso foi aprovado. Eu deixei aqui alguns comentários. Ele respondeu, por exemplo, ao Ricardo Sarmento, que disse: Vitória, mais um imposto que não existia e passou a existir. Aí o Sérgio diz: não é mais imposto porque a carga tributária global não está sendo alterada. A arrecadação será igual a hoje, mas cobrada de modo mais justo e racional. Ele diz que refrigerantes precisam ter carga tributária mais alta do que a carga tributária da energia elétrica, e não o contrário, como acontece hoje no Brasil. Aí eu perguntei para ele: então por que você não se mexeu e não propôs uma diminuição do imposto sobre energia elétrica? O Rafa Santos perguntou: poxa, nem Coca vai poder tomar? O cara comemora ainda, é muito sadismo. E o Sérgio responde: eu sou perseverante diante da desinformação e ignorância. Você vai pagar um pouco mais caro pela Coca e, quiçá, quem dera, o consumo de refrigerante seja reduzido um pouco no nosso país, com efeitos benéficos à saúde. Olha como ele é preocupado com a sua saúde, porque, afinal de contas, é tudo pelo seu bem. E aí eu perguntei para ele: senhor, quem foi que te deu procuração para ficar decidindo o que o cidadão pode ou não pode consumir, mais ou menos? Simplesmente daqui a pouco você não vai poder mais tomar refrigerante, já que
o desemprego, a economia caindo pelas tabelas, vai nos colocar numa faixa de classe econômica nada privilegiada. Não menos importante a denúncia da Júlia Zanata a respeito do que foi aprovado na CCJ do Senado. O Senado está me saindo uma belíssima bisca, né? Foi aprovado um projeto que amplia o controle, o monitoramento e o poder do Estado sobre a vida do cidadão comum. Deixa eu mostrar aqui parte da fala dela. E agora, depois de tanto falar sobre esse assunto, depois de você entender sobre esse assunto, nós temos senadores votando para aprovar esse controle aqui do seu dinheiro. E aí você pode perguntar para mim, Valéria, tem solução sobre isso? Tem solução sobre isso. Primeiro você aprende a ganhar dinheiro pela internet, aí você vai descobrir que você consegue ganhar em dólar e você pode ter os seus dólares depositados fora do país, fugindo desta forma, deste controle absurdo dos autoritários de Bananas. Presta atenção nesse recado que eu separei para você. Para tudo que você está fazendo e preste atenção nesse recado. Olha só a matéria que acabou de sair, ainda há pouco, dia 9 de outubro de 2025, o IBGE informou que o home office já é a realidade profissional de mais de 14.700.000 brasileiros. Só para você ter uma ideia, 1 a cada 5 mulheres que trabalham de casa. E no caso dos homens, é 1 a cada 6. Aí você consegue perceber duas coisas, que a situação em home office é mais comum entre as mulheres. Sim, o home office só cresce. E o mais curioso disso tudo é que nessa situação tem gente de tudo quanto é segmento, de tudo quanto é profissão e de tudo quanto é mercado. Tem gente trabalhando com venda, tem gente trabalhando com prestação de serviço. É um universo infinito. Tem gente até ganhando muito bem com plataformas como a Amazon, Magalu e Mercado Livre, que inclusive eu já comentei aqui com vocês sobre as vendas dos produtos que eu faço pela Amazon. Pessoal, para vocês terem ideia do que a gente está falando, as vendas online sem estoque já movimentaram só no ano de 2025 mais de 100 milhões de reais. É um número muito alto. Então sim, tem muita gente trabalhando de casa, mudando de vida e exercendo isso 100% home office. E se esse é o seu sonho, se você também quer aprender como trabalhar de casa, organizar a sua vida, fazer o seu horário, ter liberdade como eu tive de mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro mais que urgente para poder socorrer a minha família, então eu super indico para você a Escola de Negócios Digitais do nosso querido amigo Daniel Alvarenga, que também é youtuber de direita. E para acessar a Escola de Negócios Digitais do Daniel Alvarenga é só você clicar no primeiro link que está aqui no comentário fixado e na descrição de todos os nossos vídeos. Clica no link, vai lá no Zap do Daniel, diz que você quer entender melhor como que funciona tudo isso. E lá nós vamos liberar para você 3 aulas gratuitas que vai fazer com que você aprenda do que nós estamos falando. E pode ficar despreocupado, porque não é bet, não é tigrinho, não é curso para aprender a vender curso, é trabalho sério, honesto, dedicado, e eu tenho que avisar vocês. É trabalho suado, tá? Você não vai ficar rico fácil, não. Ah, e você que já tem a sua profissão, saiba que você pode exercê-la através do digital. Você só precisa conhecer e dominar as ferramentas para isso. Dá uma olhada no testemunho que a gente recebeu há dias atrás. A Fábrica de Ideias da Cris comentou: eu trabalho em home office desde 2022, hoje sou nômade digital. Caminho sem volta. Tá vendo só? Quem começa não quer parar mais. Afinal de contas, na escala 6x1 da CLT, qual o trabalho que vai te oferecer um bom pagamento, bons lucros e você mesmo fazendo o seu horário e estabelecendo as suas prioridades? Eu pago as minhas contas com o digital há pelo menos 10 anos e posso garantir para vocês, se tiver dedicação, seriedade e compromisso, você vai dar uma viradaça na sua vida. Então não perde tempo, o Daniel Alvarenga vai passar todas as informações em 3 aulas totalmente gratuitas. O link está aqui na descrição e no comentário fixado. Você sim tem condições de aprender a ganhar dinheiro pela internet, guardar o seu dinheiro, ganhar em dólar e guardar o seu dinheiro fora do Brasil. Não perde mais tempo não. Não espera tudo explodir não, querido. Espera assim, ó. Quando explodir eu já quero ter me preparado, tá bom? Porque tá ruim demais, gente. Antes das nossas matérias de capa, eu também quero mostrar para vocês o que aconteceu num certo tribunal. Não vou dizer qual é, porque, então, a gente não vive uma democracia aqui no Brasil, né? Então deixa pra lá, mas eu quero só mostrar para vocês a cena. Vocês sabem, né? Que o exemplo vem em cima. Olha a zona que tá virando os tribunais de um país lá das Banânias do Sul. Quando a senhora diz que alguém que se dane... Como se deu a prerrogativa ao ouvir que se levanta. O juiz está mandando tirar todo mundo, todos os advogados. Retira do tribunal. Para que tribunal precisa de advogado? Não é? Geralmente um tribunal de exceção não precisa de advogado. O exemplo vem em cima. Eu mesmo sou a vítima, eu mesmo investigo, eu mesmo determino incursões, eu mesmo mando fabricar provas, eu mesmo julgo, eu mesmo condeno, eu mesmo faço tudo.
E como eu disse a vocês, ontem, infelizmente, foi aprovado na CCJ do Senado o PL da lixometria, que é o PL da dosimetria, que é aquele absurdo que todo mundo sabe que não vai ajudar ninguém. Quando muito, lá para fevereiro, março, quiçá, depois que Lula segurar para vetar isso, voltar para o Congresso e o veto for derrubado, se é que a gente vai conseguir que o veto seja derrubado, aí os presos do 8 de janeiro ganharão o benefício de seus advogados poderem recorrer ao algoz para dizer, olha, foi aprovado lá um PL, se o senhor não estiver assim muito mal-humorado, dava para o senhor reduzir as penas aí, porque vai ser assim, tá? Vai ser desse jeito. Então é isso, no frigir dos ovos, infelizmente a gente era para estar lá no Senado debatendo o quê? Anistia, anulação de tudo, inclusive anulação dos crimes de certos, né, ovos que todos vê ali, por lá, mas não, estão se debatendo lá pelo PL da dosimetria e tem gente apostando que Flávio Bolsonaro negociou esta aprovação em troca da desistência de sua corrida à presidência da República em 2026, mas eu lamento decepcionar todo mundo. É o seguinte, tá? O Alexandre de Moraes, o ministro lá de Bananeira do Sul, determinou que a Polícia Federal pericie ultrassonografia de Jair Bolsonaro. Para você que está morando em Nárnia, deixa eu explicar uma coisa. Os advogados do presidente Bolsonaro entraram com recurso lá na Corte de Cristal, do Ovo que Tudo Vê, dizendo, olha, ele precisa de uma cirurgia de hérnia inguinal. Vamos fazer o exame? E aí o Ovo que Tudo Vê disse, não precisa sair para fazer exame não, isso é muito perigoso e tal. Aí o advogado falou, então deixa a gente entrar com o equipamento para fazer o exame, porque ele está com muito soluço, as crises estão muito, a intermitência está menor, né? O intervalo está menor. Deixa a gente fazer o exame. Ah, tá bom, então faz o exame com ele trancafiado lá. Aí foi médico técnico com a máquina de ultrassom fazer a ultrassonografia. Na ultrassonografia feita lá dentro, os técnicos descobriram que não só Jair Bolsonaro tem uma hérnia inguinal, mas ele tem 2 hérnias inguinais. E aí os médicos do presidente Bolsonaro ficaram desesperados. Olha, é pior do que a gente pensava. Tá aqui, o resultado da ultrassonografia diz que ele tem 2 hérnias inguinais, então o perigo ele duplicou, porque essas hérnias podem ser estranguladas, pode suporar, a gente precisa operá-lo de urgência. Aí o que Alexandre fez? Ele acreditou nos técnicos? Acreditou nos médicos? Não, ele mandou periciar ultrassom. Eu não sei se ele vai periciar a imagem da ultrassonografia ou vai periciar a máquina, né, o equipamento de ultrassom, porque vai que tem um Donald Trump, de repente patriota, lá dentro da máquina de ultrassom, mudando as imagens e colocando lá uma hérnia onde não existe, vai saber. Chegou nesse nível. Vamos falar sobre a corrida presidencial de 2026, que Flávio Bolsonaro tem sido o brilho absoluto e solitário, e o restante do povo está só passando vergonha. Deixa eu mostrar para vocês a reação de um jornalista da Band News anteontem, quando saiu aquela primeira pesquisa que deu Flávio Bolsonaro sozinho, brilhando lá na frente, com 10 pontos à frente. Olha só o que o jornalista falou à época. É o retrato de momento, uma boa pesquisa para Flávio Bolsonaro, né? A direita será obrigada a levar a sério a intenção de Flávio, e Tarcísio fica numa posição um pouquinho mais desconfortável, talvez mais próximo do governo de São Paulo, da reeleição. Então, assim, até a Band, que é uma emissora que tem ali as suas sociedades, as suas parcerias, como o PCC, que é o Partido Comunista Chinês, tá? Até o jornalista da Band News teve que reconhecer, olha, Flávio está despontando, a direita vai ter que começar a levar a sério a candidatura dele. Porém, ontem pela manhã, os caras encomendaram uma nova pesquisa. Tá aqui, ó. Nova pesquisa mostra Tarcísio melhor que Flávio em disputa contra Lula. Um tal de Instituto Real Time Big Data aponta o governador de São Paulo com vantagem acima da margem de erro sobre o filho do ex-presidente Bolsonaro. O Eduardo morreu de rir, né? E isso causou uma celeuma. Tudo de novo na rede social dos jornalistas, os locutores de plantão, os influenciadores contratados dizendo que não, Flávio é inviável, candidatura de Flávio é inviável, imagina, blá, blá, blá. A pesquisa foi essa aqui, ó. Eu, inclusive, fiz um shortzinho aqui para vocês hoje, quando eu estava respondendo os comentários de vocês por vídeo. E aí, a pergunta foi a seguinte: diante da indicação do Bolsonaro, você diria que vai votar no Flávio Bolsonaro? Segundo o Instituto Quest, 62% não votaria em Flávio de jeito nenhum, 23% até poderia votar e 13% vai votar. 13%. Sugestivo, mas enfim, quem sou eu na fila do pão para pensar em alguma coisa? E o Roberto Mota, que há alguns dias eu tenho até ficado desconfiada se o perfil dele
não foi invadido ou hackeado ou coisa que o valha, porque, gente, é inacreditável o inconformismo, a revolta, a indignação do Roberto Mota, nosso querido Roberto Mota, por causa da indicação de Flávio Bolsonaro. Ele não está conseguindo disfarçar. Olha o que ele escreveu lá no X. Meu Deus, 62% de rejeição e o Flávio Bolsonaro é a melhor opção da direita, centro-direita para tirarmos Lula? Não, Roberto, não é de direita ou de centro-direita. Flávio é a melhor opção da direita, centro-direita nenhum emplacou. Continuando aqui com o post dele, ele diz: pergunta aos entendidos, qual a faixa de rejeição mais alta que vocês viram num candidato à presidência do Brasil? Não é bem assim do jeito que você pensa, ou do jeito que você está falando. Eu vou dar o benefício da dúvida e vou levar em consideração que você está pé da vida, eu não sei porquê, e você está falando muita bobagem. Mas vamos seguir aqui, que eu tenho um outro inconformado, né? A era dos inconformados, centristas, sapatenistas. Cara, olha a cara do Ciro Nogueira, eu já vou soltar a fala dele. Olha a cara dele, carcunda, descabelado, com a roupa toda desgrenhada, e tá todo largado, todo lascado. Isso tudo foi Flávio Bolsonaro que causou, Cirão? Conta pra nós aqui. Ele disse nesse vídeo o seguinte: Tarcísio ainda é o candidato mais forte, beira ser imbatível, mas não tem candidatura disputando contra a família Bolsonaro. É legítimo a candidatura do Flávio Bolsonaro e tenho conversado muito com ele. Falei que depende muito dele o desenrolar da campanha. Fecho aspas. O SPT News é o Sistema Petista de Televisão Notícias. Então, quem tá lá? Raquel Landim, conhecida, muito conhecida desse canal, e ela disse: Centrão avalia que rejeição viabiliza Flávio Bolsonaro no segundo turno em 2026. Rejeição. O que eles estão alegando como justificativa? Sabe por que Flávio Bolsonaro não vai ganhar? Porque a rejeição do nome Bolsonaro, ela é muito pesada e ganha a eleição, geralmente, quem tem menos rejeição. E aí todo mundo passou a acreditar nisso como se fosse lei. Eu vou levantar uma lebre aqui. Será que isso sempre foi verdade mesmo? Ou será que isso sempre foi justificativa para as pesquisas manipuladas que nós sempre vimos por aí, mas que nós não tínhamos a rede social para nos apresentar? Aí o Eduardo Bolsonaro encerrou a questão dizendo: Jair apoia Flávio. Olha, vai vir muita rejeição ao nome Jair Bolsonaro, Flávio perde. De repente vamos mudar o cenário. Jair apoia Tarcísio. Caramba, a rejeição de Bolsonaro vai ser esquecida, Tarcísio vai ganhar. É isso mesmo? Ou a rejeição ao nome Bolsonaro deveria pesar tanto para um lado quanto para o outro? O que você acha? Deixa nos comentários para mim. E aí chega a hora que eu não queria que chegasse nesse canal. Eu contrapondo o pastor Silas Malafaia. Mas eu posso ficar quieta? Eu não posso ficar quieta. Eu amo o pastor Silas. Eu acho que ele é estrategista, um homem muito corajoso, que bater as coisas na mesa, mas aqui ele cagou. Se ele cagou, eu vou falar, né? Porque é isso que vocês esperam de mim, não é? Então vamos à fala do pastor Silas Malafaia, que eu prometi para vocês ontem. É minha percepção, uma chapa para ser combativa, para ganhar uma eleição, Tarcísio e Michele como vice. A Michele encarna, olha o que ela encarna: mulheres, direita, evangélica e é filha de nordestino. O Tarcísio, aí você pega a pesquisa, e a última que saiu aí, qual é a rejeição de Flávio? É a mesma de Bolsonaro. E a de Lula, que é grande também. A de Tarcísio é bem abaixo. Muito interessante que Flávio Bolsonaro vai carregar toda a rejeição do Jair Bolsonaro, mas a Michele não vai. No entanto, para não dizer que eu abandonei Bolsonaro, coloque Michele como vice. Que a família não vai se contentar com isso? Não pode ser vice? É isso que está aparecendo para mim, gente. Vamos continuar. Rejeição é uma coisa importante. É como se o povo dissesse o seguinte, né, na minha percepção: nós não queremos Lula, mas também não queremos um Bolsonaro para presidente. Que povo que está dizendo isso, Silas? Que povo, pastor. Em nome de Jesus Cristo, eu te amo. Não faz isso comigo, não. Não me obriga a fazer isso que eu estou fazendo aqui, não. Que povo! É uma percepção minha. 25 a 30% do eleitorado é Bolsonaro. Mas não se ganha eleição com 25 a 30. Se ganha eleição com 50 mais 1. Então, você vai ter que ter voto do centro. Você vai ter que ter voto dessa gente. O Bolsonaro governou com quem? Fábio Faria, ministro das Comunicações, PSD. Ciro Nogueira, ministro, PP. Como é que o Bolsonaro conseguiu aprovar coisa? Foi com voto de quem? Da minha mãe? Não foi do Centrão. E é isso que a gente fala assim, aqui. Não existe como governar e nem ganhar a eleição sem o Centrão. Nós não somos maioria.
não é? Isto é uma coisa. Agora, outra coisa é fazer um apelo desse, pastor, e não falar por que o Centrão não vai com o Flávio. Porque se for com o Tarcísio, o Centrão todo vai. E por que o Centrão não vai com o Flávio? Porque o Centrão prefere Lula? Porque o nome Bolsonaro, porque não rouba nem deixa roubar, não se mete em negociata e nem deixa acontecer negociata debaixo do nariz dele, aí o Centrão não gosta, aí para salvar algumas coisitas não muito ortodoxas, tem que ser o Centrão, o cabeça de chapa. Diz aí pra mim, de onde você é e se você vai no Flávio ou não, deixa assim, ó, o local e 1, se você vota em Flávio, 2, se você não vota em Flávio. Vamos ver o que dá nessa nossa audiência, sempre muito perseguida por esta plataforma amada. Tô cansando aí, YouTube. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, nossa caixinha de Natal já está aberta, por favor, seja generoso, porque presente de Natal esse ano aqui não vai ter para nada na fila do pão, porque as contas médicas bateram no teto já mês retrasado. Então a situação aqui está bem difícil. Se você puder, nos ajude a manter esta caminhada assim, quase solitária aqui. É doarpravaleria@gmail.com. Qualquer valor é muito bem-vindo e na descrição eu sempre deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal para você que nos acompanha fora do Brasil. Conto com vocês nos comentários. Vocês viram ontem a série de vídeos que eu fiz respondendo os comentários de vocês? Deixa aqui nos comentários para mim, para eu ver se vocês estão realmente acompanhando as nossas respostas. Beijo no coração, bora tretar nos comentários, porque agora é com vídeo. E eu tô amando isso. Diz para mim se você tá gostando. Beijo no coração. Fui. Como a sexta-feira nunca decepciona, nesse vídeo a gente vai falar de 2 grandes operações e um acordão. Eu não sei porque que toda vez que fala em acordão eu tenho a sensação de que é um outro acordão caracu, que eles entram com a cara e a gente entra com o resto. Só para você ter uma ideia, as operações são a Operação Sem Desconto, que prendeu 1,5 dúzia ontem de gente envolvido em roubo de velhinhos aposentados do INSS, e pelo caminho a gente já viu que teve o irmão de Lula devidamente blindado para comparecer, né, para não comparecer à CPMI do INSS pela bancada governista. E na operação de ontem teve pelo caminho jantado ministro de Lula, apoiador de Lula, político de Lula, filho de Lula. Só não teve o próprio Lula, pelo menos ainda não, que a gente saiba. Mas teve tudo que você possa imaginar com ligações a Lula, ao PT ou com ligações a pessoas muito próximas a esses 2 grandes ícones, Lula e o PT. Ícones, vocês sabem do que, né? E aí quando a gente fala de acordão, senhores, foi um acordão de dar vontade de chorar. Porque no frigir dos ovos, com o que nós ficamos? A nossa parte, a parte que recebemos foi a aprovação da lixometria e parece que a permissão que Flávio Bolsonaro seja candidato à presidência em 2026. E o que nós entregamos no final das contas? Político da bancada da oposição votando a favor da sanha arrecadatória do governo, aprovando mais impostos extorsivos, impostos contra fintechs que privilegiam, né, beneficiam os banqueiros que são ali amigões ou de Lula ou do PT. Fica comigo até o final dessa edição que você vai ver que eu vou te explicar já já, que um dos investigados ontem que sofreu uma operação de busca e apreensão foi uma herdeira, filha de banqueiro, né, estava lá envolvida com terceirização de repasse de dinheiro, supostamente roubado de velhinhos aposentados do INSS. É um nojo esse país. Mas vamos voltar ao acordão. Então, o que nós entregamos? A aprovação desses impostos, nós entregamos a cassação de Zambelli Ramagem e Eduardo Bolsonaro, mas acima de qualquer coisa, nós entregamos a aprovação do Bessias no STF. Senhores, tudo isso por 22 bilhões de uma dinheirama que foi negociada aí às nossas custas, tá? E, de novo, é um número muito sugestivo. 22. Novamente. Fica comigo até o final desse vídeo, você não vai se arrepender. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap, ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, dá uma revisada em tudo, na sua inscrição, no seu sininho, vê se você ainda ataca as coisas, tudo, né, ativa aí, porque o preço da liberdade é eterna vigilância. Isso. Para começar bem a nossa sexta-feira, né? Porque nem tudo é muro das lamentações no país de bananas. Olha só, o dono da bagaça toda resolveu
que o Jair Bolsonaro precisa de um respiro. Ele deixou o Bolsonaro ter acesso à fisioterapia durante o banho de sol, ele deixou que ele receba a visita da dona Michele Bolsonaro todas as terças e quintas, sem precisar da autorização prévia, autorizou o Jair Bolsonaro a conceder entrevista a partir da prisão, do cárcere, né? Uma das entrevistas acontecerá no dia 23 de dezembro, ao Metrópolis. Eu não sei se será gravada, se será ao vivo, como que será, nem que horas que vai ao ar, se vai editar e etc e tal. Mas, pelo que nós sabemos, tudo acontecerá no dia 23 de dezembro. E deixou também, porque ele tem que deixar para Bolsonaro respirar, para Bolsonaro viver, né? O ovo que tudo vê tem que deixar. O mais importante disso tudo é que Alexandre de Moraes permitiu que Jair Bolsonaro receba correspondência. É direito do preso receber correspondência, e só o Jair Bolsonaro que estava assim com esses direitos suspensos. Então eu não preciso dizer para vocês qual é a nossa próxima missão mais importante de todas, depois de orar dioturnamente para Jair Bolsonaro ser livre, né, ser libertado. É o quê? Qual é a nossa próxima missão? Enviar uma carta física para Jair Bolsonaro desejando um Feliz Natal. É abarrotar a Polícia Federal de muitas cartas para o presidente. Obviamente que como a gente está sabendo que o Correio está falência, tá, né? A gente tem aquela dúvida se as cartas chegarão. Por isso eu aconselho carta registrada e que você gentilmente poste nas suas redes sociais o número do registro da carta, que vai ser lindo, né? Você, eu mandei a carta, não entregou não, por que será que não entregou se foi uma correspondência registrada? Eu, se fosse você, não perderia tempo, tá? Essa é a nossa próxima missão mais importante. No entanto, você precisa continuar de joelhos no chão, porque o ovo que tudo vê não permitiu que Jair Bolsonaro fizesse a sua tão necessária cirurgia de hérnia inguinal. São duas, eu comentei com vocês aqui ontem. E, para mim, é o mais importante que o Bolsonaro precisa no momento, e ele não teve essa autorização. O Janjo, ele veio a público ontem, logo pela manhãzinha, dizendo, fazendo e acontecendo. Por quê? Porque o nome do seu filho, amigos do seu filho, foram citados na operação sem desconto, as novas fases, e um monte de gente foi presa e um monte de gente sofreu busca e apreensão. E como o Zé Cachaça não é bobo nem nada, ele já veio a público dizer o seguinte, ó. Pessoas que estiverem envolvidas diretamente ou não, elas vão ser investigadas pela Polícia Federal. No caso do irmão dele, por exemplo, a bancada governista blindou o irmão de Lula, blindou o filho de Lula de ser ouvido. Mas agora, como tudo saiu em tudo quanto é emissora por aí, Lula diz que, olha, se tiver envolvido vai ser investigado. Eu quero saber, vai ser investigado por quem? Nós vamos ter acesso, porque isso é de interesse público, né? Porque essas investigações meia boca que andam acontecendo aí com blindagem, tudo no mais perfeito sigilo, sigilo total e absoluto, sigilo, né? Ultra sigilo. Aí não dá, né, ô Janjo? Aí não dá, Luiz Inácio. Essa nova fase da operação, né, sem desconto, saiu prendendo um monte de gente. O Paulo Gabriel Negreiros, tesoureiro da Confederação Brasileira de Trabalhadores da Pesca e Aquicultura. Gente, até de pescador, até de quem cria peixe. Vão tomar banho, seus miserentos. Bom, foram para cadeia ou sofreram busca e apreensão, né? A operação foi deflagrada ontem pela Controladoria Geral da União, que cumpriu mandados no Rio Grande do Norte, São Paulo, Paraíba, Pernambuco, Minas Gerais e Maranhão, além do Distrito Federal. Ao todo, foram cumpridos 52 mandados de busca e apreensão, 16 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares que foram expedidas pelo STF. Aí você começa a ver que a queda de braço, desde que Bessias foi indicado, porque foi ali, gente, o ponto de tensão, o ponto de virada. Foi ali. Parece que o STF está dizendo assim para Janjo, você vai insistir no Bessias, olha aqui o que eu posso fazer com outras fases da operação sem desconto. O STF pediu ao STF prisão do senador Weverton Rocha, mas a PGR foi contra. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa bagaça toda aí caiu na relatoria do ministro André Mendonça, e ele tinha colocado tudo em sigilo. Quando foi ontem, à tarde, ele retirou o sigilo da operação. Claro que tem que retirar, a gente quer saber, ministro. Que isso, Zé Mudinho dos infernos de Bolsonaro? O ponto de tensão aqui é que o Weverton, ele é o relator da indicação do Bessias ao STF, gente. Então a coisa pro lado do Janjo, do Zé Cachaça, tá muito ruim, tá demais da conta. Não menos importante, é essa matéria que o senador Weverton é alvo e secretário da Previdência é preso. O número 2 do INSS, mas não é um número 2 antigo. Porque quando aconteceu esse escândalo, o número 1, o número 2, o número 3, o número 4 foi todo mundo sambado do INSS, e aí o Lula foi lá,
e indicou outra turma para tomar conta do galinheiro. E aí, no final das contas, para a surpresa de 0 pessoas, nós descobrimos que o Lula só indicou raposas para tomar conta do galinheiro. Então, esse número 2 que você está vendo aí na sua tela é o novo número 2 que foi indicado nessa nova leva, depois que a leva antiga já tinha sido toda comprometida nesses rombos e nesses desvios. O secretário executivo do Ministério da Previdência, Adroaldo Portal, teve prisão domiciliar decretada, porque vocês sabem, né? Roubar dinheiro de velhinho aposentado do INSS, você tem prisão domiciliar. Mas se você pintar uma estátua de batom, meu amigo, aí não dá, né? A PF também prendeu Romeu Carvalho Antunes, filho do careca do INSS. E aí tem um imbróglio com filho de Lula. Olha, bastante coisa. Vem comigo que você não vai se arrepender, não. Até que nós chegamos na notícia que uma herdeira de banqueiro, crítica de Bolsonaro, ex-mulher do delegado da Polícia Federal, guarda aí em perspectiva que a gente vai falar dele, do Protógenes. Quem é Roberta Luxinger? Alvo da operação sem desconto. A empresária já prometeu doar R$500 mil a Lula após a ex-presidente ter sido condenado em 2017 e comemorou prisão de Bolsonaro por tentativa de golpe. Peraí que você já vai saber mais dela. Quem é a Roberta? A Roberta é essa moça aqui, que no dia 17 de dezembro, anteontem, ela estava postando assim, sei lá, acho que Sérgio Moro ainda vai acabar na cadeia. Cada dia a coisa fica pior. É muita sujeira, muita coisa errada que foi feita na Lava Jato. Eu diria para ela, Roberta, toque, toque, toque. E eu quero mostrar a Roberta em todo o seu esplendor para vocês. A Roberta, neta, herdeira de banqueiro, envolvida supostamente em desvios de dinheiros de velhinhos aposentados do INSS, é essa jovem senhora, porque não é mais menina, né? Fazendo L ao lado de Lula na sua capa principal da rede social X. E ela escreve, hashtag com Lula pela Justiça por São Paulo. Olha só o que o Cláudio Dantas falou sobre a digníssima senhora Roberta. Bom, a casa do Lulinha não caiu, mas está caindo. A Polícia Federal hoje ela fez busca e apreensão nos endereços da Roberta Luxinger. Uma empresária, foi casada com o Protógenes Queiroz, diz que é herdeira de um banqueiro, enfim. Mas o que mais importa é que ela é amiga e irmã da Renata, mulher do Lulinha. Lembra que eu falei? Fazendo essas relações de parentesco, de amizades, enfim, porque a Polícia Federal, na operação de hoje, na nova fase da operação sem desconto, que investiga aí o roubo do INSS, ela se deparou com a Roberta Luxinger, essa amiga e irmã da Renata, mulher do Lulinha, conversando com o careca do INSS, o lobista do roubo dos aposentados. Conversando só não, planejando, fazendo, inclusive, o que a gente conhece como obstrução de justiça, destruição de provas. Tem uma mensagem dela para o careca dizendo, jogue fora os celulares. Tem uma outra dela citando, olha, fique tranquilo, lá atrás, né, o Fábio também foi acusado, lá foi relacionado à questão da Friboi, lembram dessa história? E nesta investigação, a Polícia Federal também descobriu o quê? Pagamentos feitos à Renata, à consultoria da Renata, só que não seria para a Renata. Seria para quem? Seria, segundo o próprio careca do INSS, para o filho do rapaz. Bom, está muito claro que nós temos aqui um filão de investigação. Os indícios do relacionamento ali entre os dois e o possível envolvimento do Lulinha no esquema do INSS é grande, né? São grandes, os indícios são reais, são fortíssimos. Um pouquinho só do nosso tempo, porque quem nos acompanha está com dificuldade de entender o que está acontecendo. E eu sou um defensor da democracia, e democracia, repito, é o respeito pela decisão da maioria mesmo quando a gente não concorda. Isso está acontecendo. Aqui, a céu aberto. Mas nos bastidores o que está acontecendo é um grande acordo que envolve diretamente o ministro Alexandre de Moraes, que se entende no direito de interagir com senadores e deputados, sugerindo inclusive texto. Nós cansamos de denunciar isso. Aí o Alessandro Vieira descobriu a pólvora. Inclusive texto. Enquanto, ao mesmo tempo, na tribuna da Suprema Corte, verbaliza o contrário. Verbaliza que o Congresso vai muito mal quando sinaliza para a sociedade. Está acendendo uma vela para Deus e outra para o diabo. Teoricamente enganando todo mundo. Todo mundo que a gente está falando é nós, porque eles lá do outro lado, eles sabem de tudo. Este texto que estamos votando é fruto de um acordo entre o governo Lula, parte da oposição. E aqui me doeu. São os nossos deputados, são os nossos senadores. Nós somos a oposição. E parte do nosso time fez acordo por este texto. Deixa aí nos comentários para mim se você entendeu direitinho.
e o ministro Alexandre de Moraes, dentre outros ministros que já verbalizaram por aqui. Mas falo do ministro Alexandre porque esse eu posso afirmar com absoluta tranquilidade que interagiu com senadores por diversas vezes em defesa desse texto. Gravíssimo isso. Até que a gente se depara com o chilique da mídia. A mídia hoje estava indócil. Quando eu digo a mídia, eu digo especificamente a Globo. E quem me explicou esse buzilis, porque eu estava meio tonta, pior que segue em tiroteio, no meio de acordo, eu fiquei com o quê? Porque eu só tô vendo a lixometria e Flávio Bolsonaro ainda não caçado, ainda não criminalizado, ainda não colocado no nocaute. Foi só isso que sobrou pra gente? Aí eu chamei a Pan, me socorre. A Pan tava me dando uma explicação. Panzinha, beijo. Sigam a Pan Costa lá e o The Incorrupt também. São 2 perfis maravilhosos. Vou soltar aqui o chororô da mídia pra vocês entenderem do que nós tá falando. Até na sua coluna você fala disso também hoje no Jornal Globo. Roda aqui, por favor, sobre toda essa articulação e essa fala do presidente. O Lula usou bem a palavra. Esse é o jogo. O jogo é fazer tudo que foi feito e ele dizer que vai vetar e vetar. E criar essa esperança na militância petista de que realmente ele foi enganado pelo Jacques Wagner. Você que tá aí porque Lula é nosso amor, Lula é nosso coração, Lula é nosso tudo, ele também tá mentindo pra você, tá, otário? Que o PL da dosimetria, infelizmente, esse lixo tem votos suficientes para ter o seu veto derrubado. Então ele tá falando por falar, só pra dar uma satisfação à militância. Que o bicho pegou, vamos lá. Uma cena vergonhosa no Senado, né, em que o PT vende a democracia por 30 moedas. Então, realmente, esse país é difícil você entender, né, um partido que nasceu no combate à ditadura se vender a democracia por 30 moedas, são 20 bilhões, de uma vergonha. A Pan estava me explicando o seguinte, sabe por que esse azedume todo? Eu tenho certeza que você pensou, olha, Valéria, não caiu o Pix. Mas, gente, é muito mais profundo. Parece que o pessoalzinho da Globo ficou póquito dentro das calças por causa daquela ovacionada de todos os 3 poderes, representantes dos 3 poderes, no SBT. E parece também que tem muitos jornalistas tendo acesso a muito mais informação que antes eram passadas em tom de privilégio para os jornalistas da Globo, do G1, da Globo News, da Globo Aberta, da Globo, tudo que era buraco. Parece que eles se ressentiram. Não gostaram, não. E parece que alguém está furando o olho de alguém. E eu torço pela briga, senhores. Aqui, ó, a moeda da traição, da democracia. Havia um acordo com os ministros do Supremo, o senador inclusive citou o ministro Alexandre de Moraes, como sendo alguém que ligou para os outros senadores pedindo para aprovar o texto com a tal da emenda da redação que focava a redução de pena no 8 de janeiro. E a gente sabe que o Jacques Wagner teria trocado esse gesto para deixar a dosimetria passar por 2 coisas. Uma, aprovação de créditos de 22 bilhões de reais no orçamento desse ano. E a outra coisa, que a gente apurou, a apuração do Rafael Moraes Moura, do blog que eu tenho no Globo, da minha equipe, que o Jacques Wagner pediu que os senadores da oposição, diante desse gesto, entre aspas, amolecessem o coração para o Messias. Eu, assim, sou desse time aí que você falou, que não acha verossímil que o Jacques Wagner tenha feito toda essa movimentação sem, no mínimo, a anuência do presidente. Pode ser que o presidente não tenha sido consultado diretamente. Olha, presidente. Ela acredita que Janjo tá inocente nessa. O que fazer com a vida de um jornalista, né? E eu queria saber de você o que você achou dessa treta toda. E já que você ficou até aqui, segura que eu tenho um recado muito importante que pode mudar de uma vez a sua vida. Para tudo que você está fazendo e preste atenção nesse recado. Olha só, a matéria que acabou de sair, ainda há pouco, dia 9 de outubro de 2025, o IBGE informou que o home office já é a realidade profissional de mais de 14 milhões e 700 mil brasileiros. Só para você ter uma ideia, 1 a cada 5 mulheres que trabalham de casa. E no caso dos homens, é 1 a cada 6. Aí você consegue perceber 2 coisas, que a situação em home office é mais comum entre as mulheres. Sim, o home office só cresce. E o mais curioso disso tudo é que nessa situação tem gente de tudo quanto é segmento, de tudo quanto é profissão e de tudo quanto é mercado. Tem gente trabalhando com venda, tem gente trabalhando com prestação de serviço. É um universo infinito. Tem gente até ganhando muito bem com plataformas como a Amazon, Magalu e Mercado Livre, que inclusive eu já comentei aqui com vocês sobre as vendas dos produtos que eu faço pela Amazon. Pessoal, para vocês terem ideia do que a gente está falando, as vendas online sem estoque já movimentaram só no ano de 2025 mais de 100 milhões de reais. É um número muito alto. Então sim, tem muita gente trabalhando de casa, mudando de vida e exercendo isso 100% home office. E se esse é o seu sonho, se você também quer aprender como trabalhar de casa, organizar a sua vida, fazer o seu horário, ter liberdade como eu tive de mudar de São Paulo
para o Rio de Janeiro mais que urgente para poder socorrer a minha família? Então eu super indico para você a Escola de Negócios Digitais do nosso querido amigo Daniel Alvarenga, que também é youtuber de direita. E para acessar a Escola de Negócios Digitais do Daniel Alvarenga é só você clicar no primeiro link que está aqui no comentário fixado e na descrição de todos os nossos vídeos. Clica no link, vai lá no Zap do Daniel, diz que você quer entender melhor como que funciona tudo isso. E lá nós vamos liberar para você 3 aulas gratuitas que vai fazer com que você aprenda do que nós estamos falando. E pode ficar despreocupado, porque não é bet, não é tigrinho, não é curso para aprender a vender curso, é trabalho sério, honesto, dedicado, e eu tenho que avisar vocês. É trabalho suado, tá? Você não vai ficar rico fácil, não. Ah, e você que já tem a sua profissão, saiba que você pode exercê-la através do digital. Você só precisa conhecer e dominar as ferramentas para isso. Dá uma olhada no testemunho que a gente recebeu há dias atrás. A Fábrica de Ideias da Cris comentou: eu trabalho em home office desde 2022, hoje sou nômade digital. Caminho sem volta. Tá vendo só? Quem começa não quer parar mais. Afinal de contas, na escala 6x1 da CLT, qual o trabalho que vai te oferecer um bom pagamento, bons lucros e você mesmo fazendo o seu horário e estabelecendo as suas prioridades? Eu pago as minhas contas com o digital há pelo menos 10 anos e posso garantir para vocês, se tiver dedicação, seriedade e compromisso, você vai dar uma viradaça na sua vida. Link na descrição e no comentário fixado. Vá lá, assista as aulas e depois você me conta o que você achou e que você já começou a dar uma virada de chave, mas aquela viradaça mesmo, pra ninguém botar defeito. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix. Nossa caixinha de Natal já está disponível, sejam generosos, porque presente de Natal aqui não dá, gente. Com as contas médicas, olha, esse ano foi uma derrota total aqui. Então, por favor, sejam generosos dos presentes de Natal, nós estamos precisando desesperadamente. eduardpravaleria@gmail.com. Eu encontro com vocês nos comentários. Vamos tretar. Beijo no coração. Fui. De novo eu vou repetir. Ô pastor, que diabo é isso? Eu te amo. Faz comigo não. Vamos ouvir o Silas Malafaia, porque pra mim não tá fazendo a menor noção. Não faz o menor sentido. Nada do que Silas está falando. Mas vamos lá, eu posso estar equivocado. Quer vencer ou ser derrotada por Lula? Eu quero fazer aqui algumas considerações. A primeira consideração: todo extremismo é burro, seja o de direita ou de esquerda. Sabe por quê? Eu já começo perguntando: extremista é a mãe de quem mesmo, Silas Malafaia, meu pastor amado, querido, o senhor sabe que eu te amo. Extremista é quem? Hã? Começamos mal. Porque eles trabalham com paixão. E a paixão é cega e burra, não é o amor que é cego e burro, não, é a paixão. Sabe por quê? Porque só trabalha com vontade e emoções. Transforma a política igual a clube de futebol. E aí não tem inteligência, sensibilidade. Ele chamou todo mundo que faz questão de Bolsonaro na urna de extremista e burro? Foi isso que eu entendi até agora. E você deixa aí nos comentários pra mim. Percepção, estratégia e sabedoria. E essa gente extremista, eles não têm memória, não enxergam 1 milímetro na frente do seu nariz e só trabalham com o momento. Queria deixar isso aqui bem claro. A segunda consideração, antes de falar do tema, é que não existe homem sem história, história sem homem. Eu vou refrescar a memória de vocês. Lembra quando Alexandre de Moraes estava botando para quebrar, prendendo um monte de gente, e Bolsonaro, com toda razão, porque eu faria a mesma coisa, estava lá em Mambucaba triste? Eu liguei para ele e disse: Bolsonaro, bota o povo na rua, você é líder. Mostra que o povo está com você. Ele falou: Malafaia, então organiza a manifestação. Vou lembrar mais uma coisa. Quando todo mundo estava com medinho de Alexandre de Moraes, vai ver meu discurso do dia 25 de fevereiro, a maior das manifestações que nós fizemos. O que eu falei dele? Tudo que é manifestação, vai ver o que eu falo. Questionando o Supremo Tribunal Federal, questionando os absurdos, a perseguição, os crimes de Alexandre de Moraes. Como poucos, gravei mais de 50 vídeos. Olha o que ele está fazendo comigo. Olha a perseguição contra mim, tentando me intimidar, querendo me colocar no inquérito e me calar. Então, por favor, me respeite. Eu não sou um moleque, não cheguei agora e vou refrescar outra. Lembra da eleição de prefeito de São Paulo? Quando a direita ficou encantada com o cretino do Pablo Marçal? Direita uma vírgula, tá? Porque quem ficou encantado com esse pateta aí foi o Sapatênis. Leva mal não. Eu parti pra dentro denunciando esse mau caráter, fui atacado violentamente, me caluniaram, me difamaram, atacaram a minha fé. E sabe quem fez isso? O povo da direita,
grande parte que apoia Bolsonaro. Até gente de influência da direita ficou em cima do muro e eu avisei a Bolsonaro e a família: vocês estão brincando, esse cara é uma farsa, se posicione. Foi ele que me caluniou e muita gente acreditou. Ele disse que eu recebi de Eduardo Paes 1 milhão e de que eu estava apoiando Eduardo Paes contra a ramagem. Mentira! Nos últimos 16 anos de eleição municipal, eu não apoiei ninguém em primeiro turno e não apoiei Eduardo Paes. Fui caluniado, difamado, e aí tem alguns idiotas que até hoje falam disso. Ei, respeite a minha história. Eu não cheguei agora. Eu tenho história e tenho moral para falar. Eu não baseio minhas convicções em redes sociais, mas em princípios, que é formado por crenças, valores e caráter. Então vamos à verdade. Nós queremos ganhar a eleição de Lula ou a direita quer perder? Então a primeira coisa que eu vou dizer aqui, uma coisa é Bolsonaro, outra coisa são os filhos e a mulher. Isso aqui não é herança de negócio de família, não. O que está em jogo é o Brasil. Então vamos lá. O senhor Flávio Bolsonaro, usando de um direito que nenhum de nós tem, pode visitar o pai, vai lá, no momento frágil emocional de Bolsonaro, preso nessa barbárie de pura perseguição política, poucos dias que ele estava preso, emocionalmente fragilizado, e arranca isso de Bolsonaro. Ninguém assistiu nada em nenhuma conversa. Um dia antes, a Michelle visita Bolsonaro e ele não diz nada. E para mostrar a falta de estratégia de Flávio, ele nem primeiro reuniu o partido dele para falar, ó, tive com meu pai, a conversa foi assim, assim, reunir a liderança do centro. Não, usa uma rede social e quer botar goela abaixo. Não, não é assim não. Peraí. Deixa eu entender bem. Primeiro, o senhor não confia que Flávio Bolsonaro esteja falando a verdade? Olha, o senhor vai ter a oportunidade de conferir isso no dia 23 de dezembro. Agora, o presidente Bolsonaro vai dar uma entrevista ao Metrópolis. Fique atento ao que o presidente Bolsonaro vai falar. Agora, pastor Silas, o senhor me quebrou no meio. O senhor duvidar de filho de Bolsonaro? O senhor duvidar do Flávio Bolsonaro? O senhor está querendo insinuar o quê? Que como Jair Bolsonaro não comentou com a Michelle sobre a decisão dele de indicar o Flávio, que a Michelle teve lá um dia antes, que Flávio pode estar mentindo? É isso mesmo? Ah, porque Flávio, depois de ter sido indicado, ele tinha que fazer uma reunião com o partido e depois tinha que fazer uma reunião com os partidos do Centrão antes de comunicar. Desculpa, pastor, nem o senhor acredita nisso que o senhor falou até agora. Desculpa. Vamos continuar aqui. Eu não estou dizendo que Flávio é um incompetente. O que eu quero dizer é que ele não tem musculatura política nesse tempo para ser candidato a presidente. E eu vou dizer uma outra coisa. A direita não ganha eleição se não tiver com o centro. Bolsonaro tem no máximo o quê? Entre 25%... Na sua opinião. Na minha, ele está todo trabalhado na musculatura. 5% a 30% do voto. Lula governou com o centro e Bolsonaro também. Ciro Nogueira do PP foi ministro de Bolsonaro. Fábio Farias, PSD, foi ministro de Bolsonaro. Qual é a diferença de Lula para Bolsonaro? É que os governos petistas, como disse o ministro, né, Gilmar Mendes, governo de ladrões. E Bolsonaro não deu estatal para grupo político nenhum, nem ministério importante para grupo político nenhum. Essa é a diferença. Ninguém vai ganhar a eleição se não fizer acordo com o centro. Vamos parar de falso puritanismo, porque quem elege é o povo. E se o povo botou o centro lá, vai ter que aprender a lidar com isso. E para mim, agora... Mas peraí, quem é que tá com falso puritanismo? Nós temos o nosso candidato, Flávio Bolsonaro. Fale pro centro, que é aí bem amigo do senhor, que o senhor defende tanto, para vir com o Flávio Bolsonaro. Ninguém tá se desfazendo do centro aqui, pastor. Ninguém tá mandando o centro embora. Ninguém tá dizendo, não toque em mim, pois eu descobri que você não é nada. Ninguém tá fazendo isso aqui não, pastor Silas. Pode vir, Centrão. Nós aceitamos vocês. Só que o cabeça de chapa é Flávio Bolsonaro. Por que essa indignação do cabeça de chapa ser Flávio Bolsonaro? Por que não pode, por exemplo, ser Tarcísio o vice dele? Sei lá, Fábio Faria, o vice dele. Eu sei lá, qualquer um aí. Ciro Nogueira, o vice dele. Na minha humilde opinião, depois que Ciro Nogueira fez o que fez, eu escarrava na cara dele. Mas vamos contemporizar para ganharmos a eleição. Por que Ciro Nogueira não pode ser vice de Flávio Bolsonaro? Ninguém tá excluindo o Centrão. A gente sabe que a gente não é maioria ainda. Eu não tô entendendo a sua indignação. Manda o Centrão vir. O senhor não é tão... Para defender o Centrão, fala, o senhor não é um porta-voz? Parece que o senhor assumiu um papel de porta-voz. Pode vir pro Centrão. Venha, Centrão, que nós tá esperando. Agora, se você não quiser apoiar o Flávio, lancem vocês mesmos seus próprios candidatos. Ué, é fácil isso, resolver isso. Eu acho. Agora, nesse momento... O melhor candidato é o Tarcísio.
que tem musculatura política, e Michele como vice. Se você discorda, não há problema. Agora, não vem aqui com xingamento e com bobagem, não. Discuta ideias. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês lembram da frase do pastor Silas Malafaia antes dele começar esse vídeo? Logo no iniciozinho do vídeo, ele falou que não existe homem sem história. Conte-me a história de Tarcísio antes de Bolsonaro aparecer na vida dele. Porque ele não existia, politicamente falando. Que musculatura muito maior do que o herdeiro do próprio Jair Bolsonaro, que tem muito mais caminho, muito mais caminhada política, história política que Tarcísio. Estou usando as palavras do senhor. Conte-me da história de Tarcísio. Então é isso. E você? O que você achou desse destempero do Silas Malafaia, do pastor? Eu vou responder hoje o comentário de vocês por vídeo. Ontem não deu tempo. Já sei que vem um monte de gente dizendo, porque fanfarrão, não sei o quê. Gente, vamos debater a causa. Vamos debater o argumento? Então, eu preciso da ajuda de vocês. O que vocês acharam desse destempero? Eu tô em choque. Tô bege. Mas assim, não dá, né? Nosso candidato é Flávio Bolsonaro. Venha, Centrão. Venha, Farsales. Venham todos. Porque 2026 é nosso. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix. Nossa caixinha de Natal já está disponível. Sejam generosos, porque presente de Natal aqui não dá, gente. Com as contas médicas, olha, esse ano foi uma derrota total aqui. Então, por favor, sejam generosos nos presentes de Natal. Nós estamos precisando desesperadamente. eduardopravaleria@gmail.com. E eu encontro com vocês nos comentários. Pastor, não deu, não. Não deu, querido. Vamos tretar. Beijo no coração. Fui.